Olá, começando mais um CrefCast, o podcast do profissional de educação física, e nesse programa vamos tratar de natação. E para conversar conosco, os professores Antônio Araújo, bacharel em educação física pela UPESF, professor Antônio é professor da Escolinha de Natação e técnico de rendimento de natação do SESC Pernambuco há 14 anos. Bem-vindo, professor, obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado. Vai participar também a professora Larissa Leles, bacharel em educação física e fisioterapeuta, e atleta de natação até os 21 anos. Sim. Né? E atual treinadora da equipe da Uninasal de natação, também foi 9 vezes seleção pernambucana de natação. E Larissa, além de atleta de natação, é ex-atleta olímpica de pentatlo moderno, Pequim 2008, Rio 2016. Foram 2 Jogos Pan-Americanos, Rio 2007 e Toronto 2015. Larissa também é comentarista da TV Globo para os Jogos Olímpicos Rio 2016 e agora Paris 2024 pela Globo Sport TV. Professores, prazer em recebê-los em mais um CrefCast. E também participando conosco a professora Aida Andrade, tesoureira e conselheira do Conselho Regional de Educação Física, 12ª Região Pernambuco, CREF 12PE. Professora Aida, muito bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar participando aqui de mais um podcast com essas 2 feras de natação, né? O professor Antônio e a professora Larissa. Vamos lá conhecer um pouquinho dessa modalidade. Vamos começar perguntando pela primeira fera, professor Antônio. Fala um pouco para a gente sobre natação. Natação como esporte, natação como atividade física. A natação, como atividade, é um esporte bem completo, né? Porque na natação a gente trabalha o corpo todo. Tem até uns estudos que saiu ultimamente que diz que a natação, se você nadar 1 quilômetro, é equivalente a 4 ou 5 quilômetros de corrida. Então, quer dizer, o gasto calórico que você tem na natação é muito grande. Além de trabalhar muito coordenação, né? Porque você não trabalha isoladamente. Eu posso até trabalhar isoladamente a pernada, a braçada, mas na hora do nado propriamente dito, eu tenho que trabalhar perna, braço, eu tenho que trabalhar a posição do meu corpo na água, eu tenho que trabalhar a minha respiração, né? A gente tem que ter toda uma preparação para nadar, porque a gente não respira normalmente quando está nadando, né? A gente tem que fazer uma respiração subaquática, né? A gente tem que aprender a respirar na água, não respirar a água, né? Muitos atletas meus confundem e terminam respirando água, né? E aí, menino, não respira. Então, assim, é um esporte muito completo e ele termina trazendo vários benefícios para o corpo, né? Porque a partir do momento que você trabalha numa densidade maior do que o ar, você termina trabalhando força, você termina trabalhando velocidade, resistência, você tem várias valências físicas juntos em uma modalidade só, né? Então, é um esporte muito completo. Professora Larissa, concorda? Eu aproveito para acrescentar que natação é para todas as idades, né? Todas. Eu sou suspeita para falar de natação, gente. Eu comecei a nadar bebê grande, assim, com 2 anos de idade. Tem filmagem minha. Minha mãe era daquelas bem coruja que me levava para nadar e tem filmagem. E aí comecei como atleta de natação e, assim, depois fiz a transição para o pentatlo moderno. E eu tenho um exemplo, assim, desse iniciar na natação, e eu tenho um exemplo, assim, da idade adulta, no meu caso, e da idade mais avançada, no caso da minha mãe. Minha mãe, ela nunca foi atleta de nada, e aí já ela foi... trabalhou na CHESF, e aí lá tem a equipe de natação da CHESF para as competições. Ela começou a treinar natação e aí começou a competir, né? E eu vi que ela se realizou. Ela, né, vinha muito acompanhando a minha trajetória enquanto atleta na natação e depois ela virou atleta de natação. Então, natação tem essa vantagem, né, professor? De além de ser bom para resistência, bom para aquisição de valências físicas, de capacidade respiratória, muscular, é para todas as idades, né? E tem muitas vantagens de minimização de impacto, né? Enfim. A natação não tem restrição, Exatamente. né? Muito pelo contrário. Às vezes você tem uma restrição de fazer uma atividade física porque tem algum problema no joelho, tornozelo, na própria coluna, e o médico indica a natação por tirar esse impacto, né? Então, assim, na água, a gente não tem esse impacto nas articulações que a gente mais sofre, que a gente não foi criado para ficar em pé, né? A gente não foi feito para criar em pé, para ficar em pé, mas a gente fica em pé quase o dia todo, né? Então, assim, um esporte que não tem contra-restrição. A natação vai lhe prejudicar no seu tornozelo. Não tem. Né? Então, natação é para todos. E é uma modalidade que é indicada também desde bebês, como a Larissa falou, não tem idade. Então, quando você
digamos, sua criança nasceu e logo o primeiro esporte que você coloca ela é sempre a natação, né? É o mais indicado. E aí vem também, além, digamos, né, de ser o único esporte indicado para a cidade, os pais buscam muito para evitar, né, que a sua criança corra risco de ser afogada. Segurança tal. Há aquática. sempre essa procura também, né? Tem essa vantagem também, né? Para a vida, Isso. né? Eu tenho uma situação que meus filhos são gêmeos, eu coloquei eles na natação com 6 meses de idade. Né? E os benefícios, hoje eles estão com 13 anos, não seguiram, né? Estão no futebol, mas o benefício ele fica para a vida. Concorda, professor? E assim, é uma ciência que você adquire, você passa a ter, e é algo que você pode utilizar a qualquer momento da sua vida, né? Lógico que a gente não quer que a criança ou a gente, enquanto adulto mesmo, passe por um momento, um perrengue de um afogamento ou de algo parecido. Mas é uma ciência que os meninos, quando fazem natação, eles conseguem se deslocar na água. Assim, a gente teve agora há pouco, esse final de semana, a gente teve um caso de uma morte numa competição de águas abertas em Porto Seguro. Então, assim, foi um atleta de 53 anos, pelo que falaram, muito experiente, e ele também era profissional de educação física, inclusive, lá do estado da Bahia, e mesmo sendo experiente, as condições adversas, né, teve uma tempestade no meio da competição e estava em pré-mar, estava puxando a água, então por mais que você nade, você não sai do lugar. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, sempre normalmente nessas competições tem embarcação suficiente, tem toda uma segurança, pelo que eu soube, a Federação da Bahia tinha toda a segurança, e assim, há menos de um mês eu levei os meus atletas para participar de uma competição de águas abertas em Maceió. Então, você vê que as boias são longe, os meninos entram e a gente só vê a hora que os meninos vão sair, né? E assim, você vê que meninos de 12, 13, eu levei uma menina de 9 anos para nadar que tinha medo de mar. Tinha medo, assim, nada muito bem na piscina, mas no mar ela não queria entrar. Tem essa questão, por exemplo, você nada bem em piscina, Lógico, é diferente no mar, lógico, no rio, lógico. Toda a condição adversa, né? Piscina você tem, vamos lá, além de eu ter uma água mais limpa, ser mais claro, eu tenho uma borda perto, né? Eu vou nadar numa piscina semiolímpica, eu tenho 25 metros e eu chego na parede, né? Eu cansei, tive uma cãibra no meio do caminho, eu vou segurar na raia. Então, até por segurança. Eu tô no mar, é águas abertas. Entendeu? Então não tem raia, não tem borda para eu segurar, muito provavelmente não vai ter chão, vai ser mais fundo, a água é mais turva, mais escura, a água, quem é acostumado a nadar com cloro, aí vai para uma água salgada, sente a diferença, porque queira ou não queira, o atleta quando respira, a água vem na boca o tempo todo, sim. né? Então assim, e tem toda a questão, assim, a gente já tem um problema cultural aqui em Pernambuco, né, da questão do tubarão, então qualquer praia que a gente vai, os meninos já pensam, ai meu Deus, tem tubarão aqui não, né? Então, assim, nunca teve ataque de tubarão por lá. Então, assim, entra um menino de 9 anos para entrar no mar e nadar 500 metros, por mais que seja 500 metros, você vê que é uma boia aqui e outra lá longeona. Você vê que 500 metros são 10 piscinas olímpicas, né? E aí você colocar enfileirada 10 piscinas olímpicas. Então, assim, é uma distância desafio, grande, né? você vendo visualmente, você, caramba, vou chegar naquela boia dali. Então, é muito comum de você se desesperar, você achar que não está saindo do lugar e você perder sua técnica e desistir, parar, ter um trauma, né? Aconteceu uma coisa desse tipo. Não foi o que aconteceu, muito pelo contrário. Eu cheguei um dia antes na competição, fui para a praia, entrei junto com eles, fiz um aquecimento, a gente foi, vamos nadando até o barco, a gente foi nadando no barco, voltou, conversei sobre as dificuldades de respirar para frente, de fazer uma visualização de onde eu quero chegar, porque na piscina também não tem correnteza, no mar já tem uma correnteza, às vezes eu estou nadando, eu estou indo para um lugar e quando eu vejo eu já estou indo para outro, me desviei totalmente e vou nadar muito mais, né, uma metragem muito maior. Então assim, a gente fez toda essa preparação, quando a gente acabou o treino, um aquecimentozinho, ela disse, tio, a gente pode ir de novo? Não, minha filha, eu faço não, tá bom, né, já deu, vamos se guardar para o outro dia para a competição. Então, isso é muito importante porque eles adquirem esse conhecimento. Eu sei nadar aqui na piscina, eu sei nadar ali no mar, e eu ganho essa consciência de que
Eu posso. Eu sei. Isso é eu não entrar em desespero e não perder a minha O excesso de técnica. confiança também não é muito bom, não, né? Excesso de confiança, não. Mas assim, Pra você enfrentar um mar aberto, Então, ou você- rio. você tem também que questão ter- de rio, é. gente que nada de rio. Então, você tem que conhecer, né? Então, você vai para um lugar onde tem outras pessoas nadando, onde tem embarcação, tem salvamento, tem jet ski. Toda uma por mais infraestrutura. que seja mar aberto, eles não vão de qualquer forma. Perfeito. Entendeu? Eles têm algum acompanhamento. Eles sabem que se eles pararem, eles podem fazer um palmateio, levantar a mão, vai chegar uma embarcação para ajudar. Então você vai lá, eu tô sozinho, tô eu e um amigo meu, vou entrar no mar que eu não conheço, vou entrar num rio que eu não conheço, eu pego uma correnteza. Então, assim, meu amigo vai numa correnteza, eu vou tentar salvar ele, já complica. Perfeito. Entendeu? Então, assim, é uma ciência a mais, como é que eu posso dizer, uma aprendizagem a mais que eles têm, mas eles não vão sair de todo e qualquer Não pode se aventurar, situação, né? não é toda e qualquer situação. expor, né? Então, assim, como eu falei, um rapaz super experiente, 53 anos, nadando águas abertas, que já nadou várias vezes Perfeito. e veio a óbito, né? Lógico que as condições não eram favoráveis, pelos relatos que eu li, muito pelo contrário, eles não conseguiam nem ver a costa, né? Tava chovendo muito, a água ficou muito turva e eles não conseguiam nem ver os prédios da orla, né? Então, assim, você perde totalmente a sua referência de para onde você está indo. Então, Perfeito. você termina ficando parado esperando alguma coisa, não sei se... O que ocorreu, você não tem como Isso, prever é. se foi o nervosismo, Isso, né, o isso, que travou. isso. Né? Agora, Que era um ocorreu. atleta muito experiente, pelo que eu soube, era um atleta muito experiente. Perfeito. Falando em atleta experiente, estamos no ano de Olimpíadas. Né? Queria que vocês, professores, falassem um pouco, né, da natação nas Olimpíadas, as modalidades, como é que funciona. Assim, eu vejo muita dificuldade, né, nos esportes, principalmente nos esportes que a gente conhece que não são profissionais, né? No futebol a gente consegue ter uma boa, vamos lá, eu vou ter um jogo de um time e eu vou cobrar um ingresso para entrada. Então todo mundo vai lá, consegue vender o ingresso, enche o estádio, vende camisa. Quando você vai para os outros esportes, a gente tem uma dificuldade muito grande, né? A natação tem uma dificuldade muito grande por si só. A natação é um esporte muito elitista. Infelizmente, hoje no Brasil, para você fazer natação, para você ir para um clube que tem a piscina, que tem a aula de natação, é muito caro. E além de ser caro, todo o material da natação é muito caro. E além disso, tem viagem, tem competição, tudo isso, a alimentação de um atleta para competição. Então, assim, às vezes a gente chega na Olimpíada e a gente quer medalha, né? A gente quer resultado. A gente quer que o atleta vá lá e fique em primeiro, segundo ou terceiro. Ficou em quarto, já não pode. Já não teve um bom resultado. E às vezes você vê um atleta que passa um ciclo olímpico todinho treinando, fazendo tudo que pode, com os recursos que pode, e aí você vê que ficou em 8º lugar e a gente não valoriza, né? A natação, ela teve um período muito bom. Tivemos vários períodos bons, né? A gente teve vários atletas que, eu acho que, assim, né? Pelo que eu me lembro, lógico que teve muita gente antes, teve Maria Lenk, teve Adriana Salazar na década Adriana de 80, depois Paula Salazar, Moracha. isso, teve, isso, exatamente, teve Patrícia Morim, Sim. né? Então, assim, pelo que, desde que eu comecei a acompanhar, eu me lembro de Gustavo Borges. Então a gente teve um período, um boom muito grande na natação que veio com Gustavo Borges. E logo depois de Gustavo Borges, até na mesma Fernando época, Scherer, né? Fernando Scherer. Né? Então, assim, foi um período que a natação teve muito bom, depois caiu e depois voltou com tudo na época de Cielo. Né? Entre isso, a gente sempre tem muitos bons atletas. Thiago Pereira é um excelente atleta. Entendeu? Mas ele teve muitos bons resultados em Pan-Americano. Quando ia para a Olimpíada, ele já não tinha os mesmos resultados. Então, assim, muita gente acha que ele não foi tão grande. Ele foi muito grande. Até um dia desse, ele era o recordista de medalhas no Pan-Americano pelo Brasil, né? Então, assim, a gente é muito bem representado, mas às vezes a expectativa que a gente faz na natação é muito grande e muito alta, principalmente porque a gente já teve esses extra classes, Esses exemplos, né? Mas a gente hoje em dia tem uma seleção muito forte,
passou por uma reformulação muito grande, tem muita gente nova chegando, muita gente boa chegando, a gente tem batido muitos recordes sul-americanos, então assim, qual a expectativa, né? É complicado de a gente falar quantas medalhas, o que é que pode ser, o que é que não pode, mas eu vejo que eles já são excelentes atletas, sabe? Eles já têm as possibilidades de ir para uma Olimpíada e fazer bonito. O Brasil já chega como favorito na natação? Não, a equipe americana Chega a equipe favorito, mais uma vez. a equipe E americana a para nível prova Pernambuco, de fundo. como é que tá, Antônio? Pernambuco sempre foi um celeiro de craques, Ainda mais né? no público feminino, né? Ainda mais no Vem ali feminino, aquela- perfeito. Você daquela vê leva. Joana Maranhão, você vê Tem uma Etienne leva aí de atletas Medeiros. femininas. Então assim, agora há pouquíssimo tempo, até o ano passado, a gente tinha a Beatriz Bezerra aqui treinando no ABB, que ela é top, ela vai ser uma super atleta. Então, assim, a gente sempre tem revelado, né? A gente teve agora há pouco o Leonardo Guedes, a gente tem uma equipe muito boa, né? Sempre sai muita gente daqui. Mas, infelizmente, por ser Nordeste, a gente está muito longe dos maiores centros, né? Então, assim, a gente vai competir num brasileiro. O ano passado ainda teve um brasileiro aqui no Santos Dumont, a gente ainda conseguiu trazer, a federação conseguiu trazer, a federação que tem feito um excelente trabalho com a natação. Mas, assim, você vê a maioria das competições é São Paulo e Rio. É isso que eu ia lhe perguntar sobre a questão da federação. Como está o investimento da federação, dos atletas? Como é que está os campeonatos? Como é que está a estrutura da natação em Pernambuco, tanto público como privada? Como é que estão os clubes? Não é? A estrutura do esporte do Santa Cruz, do Náutico, o Português, a ABB. Queria que falasse um pouco também dessa questão, não só da federação, mas também da infraestrutura para a natação em Pernambuco. Infelizmente, a gente não consegue ter tantos recursos, né? A federação, na imagem de Marcelo Falcão, que é o presidente, um árbitro mundial, né? Árbitro FINA, que já apitou a Olimpíada, que já arbitrou a Olimpíada, ele faz de tudo, certo? Mas é muito complicado pela falta de recurso. Pernambuco Então, dá prioridade. Então, assim... A nível de É porque, na verdade, a CBDA, ela passou por um período muito obscuro, né? Teve muitos problemas financeiros. Então, assim, a CBDA, ela está começando a se reerguer agora. Inclusive, com Luiz Coelho, que é daqui de Pernambuco. Ele foi presidente da federação daqui e se tornou o presidente da CBDA. É pernambucano? Sim. É pernambucano, Pernambucano, foi um excelente presidente. Foi ele que começou a levantar a FAP. Entendeu? A FAP vinha num período muito complicado e ele que deu o pontapé inicial para essa retomada da gente. E ele conseguiu trazer o Troféu Brasil para cá. Conseguiu, Maria, sim. Né? Então Finca, ele, o Troféu Finca isso, pra cá. também veio para cá. Sempre tem um brasileiro de categoria vindo para cá. Esse ano, se eu não estou enganado, vem um brasileiro infantil de categoria para cá. A gente acabou de sediar semana passada o Nordeste, o Alexandre Puciel, ele foi aqui. Então, assim, mas a federação, ela vive basicamente dos valores que são pagos pelos atletas, entendeu? Então, assim, é muito caro fazer natação aqui em Pernambuco. Hoje em dia a gente só tem 5 clubes federados à federação, filiados à federação. A gente tem um clube português, tem um ABB, tem um esporte, temos o Instituto Etienne Medeiros e temos o SESC Pernambuco. E falando um pouquinho sobre federação, né? Eu que fui gerente de atividades esportivas da Prefeitura do Recife, posso dizer com certeza, a Federação Aquática Pernambucana, se não for é uma das federações esportivas, né? Falando em organizações esportivas, mais organizada aqui do estado. Isso. Né? Então é um trabalho realmente a gente valorizar que outras modalidades se inspirem na organização, né? Na parte de tudo da Federação Aquática Pernambucana. Levou um presidente, né? Para a confederação, né? Foi uma das É um reflexo, né? Isso é bom, é um cenário positivo para a natação de Pernambuco. Com você certeza. ter o presidente lá na Foi um presidente, o Marcelo Falcão, inclusive, é profissional de educação física, né? Perfeito. E, assim, como você vê essa dificuldade das federações, a Federação Pernambucana foi uma das primeiras a conseguir ter a certidão negativa para engajar na Lei de Incentivo do Esporte. Sim, então faz uns, 4, 5 anos que eles conseguem ter um recurso e conseguem levar atletas para os brasileiros, conseguem levar equipes de seleção para os Norte e Nordeste. Então, assim,
Pro a gente Jubes, tem... inclusive ano passado, né? Eu fui pro É, Jubes pela Uninasal Perfeito. e vários atletas da nossa equipe, né? Tanto treinadores como nadadores, tiveram passagem custeada pelo governo do estado, né? Então, em termos de fomento e infraestrutura, a natação do Pernambuco está bem. Veja, eu, assim, como eu fui da década de... Não preciso dizer. De bolinhas. Não preciso dizer. Omite. Mas a natação melhorou muito já. A gente ainda tem essa tendência, né, de ver que tem o que melhorar, mas melhorou muita coisa. Melhorou. Né? Não só a natação, como todos os esportes, né? Qual o maior desafio da natação do Pernambuco? Olha, eu acho que essa renovação, realmente, né? Eu concordo quando o professor fala, porque realmente teve uma safra muito boa, né? Dessa época de Ariana Salazar, essa sequenciazinha, né? Perfeito. E todas, a maioria mulheres, tá? Dos grandes talentos, inclusive perfeito. nadadoras Verdade, olímpicas verdade. daqui. A gente veio de Ariana Salazar, depois Paula Baracho, depois Joana Maranhão, Etienne isso. Medeiros, Etienne. e ali teve Léo, bateu na trave, mas não foi pra Olimpíada, não é isso? Foi. Então, assim, agora eu acho que tem a questão de fomento financeiro, de apoio, tá tendo, sabe? A gente tem Bolsa Atleta estadual, a gente tem Bolsa Técnico estadual, a gente tem no âmbito federal a Bolsa Atleta federal, então eu acho que agora realmente a gente tem que voltar a movimentar, né, professor? Mas sabe o que é? Eu vejo muita dificuldade, porque assim, a gente tem muitos, a gente tinha, não Sim. sei, mas Na minha época. Marcelo fala assim, caramba, a gente tinha 500 atletas federados, hoje em dia a gente briga para ter 200. É mesmo. E assim, você bacana. tem 200 atletas federados e vamos lá, 15, 16, 20 ganham a Bolsa Atleta. Então é um universo muito pequeno, entendeu? Mesmo tendo um bom incentivo do governo, isso assim, sempre tem aumentado, mas ainda muito pouco, ainda tem um universo muito limitado. Então, assim, a maioria dos treinadores, pelo menos daqui, a gente ainda consegue ter o Bolsa Técnico, que a gente precisa ter um atleta que ganhou o Bolsa Atleta para poder ser indicado como treinador. Sim. Mas é muito difícil, principalmente para comprar material, fazer viagem, hospedagem. As competições normalmente duram 3, 4 dias, então assim, não é somente uma ida e uma volta, entendeu? Então assim, por mais que o governo do estado ele tenha melhorado e realmente melhorou, realmente tem mais recursos, ainda abrange uma pequena população dentro dessa população. E assim, se a gente for ver, antigamente o Náutico era um clube filiado, entendeu? Então o Náutico ele parou de investir no esporte para arrendar a piscina para outros professores. Santa Cruz também? Ou Santa Cruz era Santa Cruz baseado, até ou nunca teve essa não. tradição? Santa Cruz ele não tem a piscina não é olímpica, olímpica. né? Não é olímpica nem semi-olímpica, então para treinar naquela piscina é mais complicado, Então assim, a gente já teve outros clubes e a gente termina perdendo. Se a gente perde clube, a gente perde profissional voltado para o treinamento. E aí assim, quanto mais profissionais você tiver, mais atletas você vai ter também. Com relação aos professores, já que o nosso CREFcast é assistido por estudantes de educação física, profissionais também, como se dá hoje a formação do professor de natação, por exemplo? Eu quero ser professor de natação, o que é que eu preciso? Como é que é essa questão? E buscando também com essa questão da formação, por exemplo, né, Larissa era atleta de natação e buscou essa profissionalização. Perfeito. Como se deu também a sua história na natação também, Antônio? A minha, a gente ia tem mais uma hora aí pra gente contar a história. Na verdade, eu fui atleta de vôlei, né? E antes de fazer a educação física, eu fiz outros cursos. E minha esposa, que fez educação física, eu me lembro que eu ia buscar ela na Federal. E assim, eu vi as aulas dela e eu me encantei pela educação física. Caramba, é isso que eu quero. E fiz. A maioria da turma, normalmente as turmas de educação física pensam na área da saúde, na área da academia, e eu sempre pensei, caramba, eu vou trabalhar com esportes, eu vou trabalhar com vôlei, com futsal, com esportes coletivos, né? E na minha primeira oportunidade pós-formatura, eu fiz o processo seletivo do SESC, fui aprovado, e quando eu fui chamado, fui para natação. Caramba, natação... Eu sei nadar, sempre soube nadar, mas eu nunca dei uma aula, nem tive aula. Mas assim, o grande facilitador para mim é que eu nunca fiquei na piscina só, né? Primeiro que eu tive uma supervisora excelente, que ela entendeu minhas dificuldades, mas na piscina eu ficava sempre dividindo com outras professoras, né? Quando eu cheguei eu era o único homem lá do SESC, a gente tinha várias professoras, então assim, concomitantemente haviam 4 aulas. Não na mesma piscina, mas a gente tem 3 piscinas. Então, assim, eu observei muito.
eu tive que estudar muito, ir para os livros, fazer curso, fazer clínicas, né? Então, assim, a gente vai conseguindo ter um conteúdo até que a supervisora na época disse, vai abrir uma vaga para o treinamento. Eu acho que é mais o seu perfil. Eu trabalhava com preparação física no futebol, né? Então, assim, quero, né? Eu vou trabalhar com preparação física. Então, assim, o curso de educação física, ele é bom porque ele abrange todos os esportes. A preparação física, ela serve para todos os esportes, direcionado para a área de competição, né? Então, assim, você vai trabalhar com futsal, você vai trabalhar com futebol de campo, você vai trabalhar com natação, com arte marcial, o pentátulo, né? Caramba, o pentátulo é muita coisa junta, né? Mas um preparador físico, ele consegue dar conta, né, de deixar você no percentual de gordura ideal, com a massa muscular ideal, com a sua resistência, a sua força, a sua velocidade. Então, assim, é muito importante, é imprescindível o profissional da educação física na área esportiva, né? E, assim, eu, por exemplo, a gente faz papel de tudo, né? Não, Antônio, mas tu tem um fisiologista para te ajudar? Não tenho, entendeu? Então, assim, eu estou fazendo uma pós, estou concluindo uma pós de fisiologia do exercício e eu aplico diretamente para o meu... tu tem um avaliador físico? Até tenho uma professora que faz avaliação comigo, mas a gente faz um trabalho junto, tá entendendo? Então, assim, queira ou não queira, o profissional da educação física, ele consegue abranger todas as áreas e, assim... por mais que dê um trabalhão, né? Mas a gente, quando trabalha com o que quer, com o que gosta, a gente consegue ter os resultados, ir em frente, consegue evoluir, consegue aprender, né? Então, assim, o profissional de educação física, na nossa área esportiva, é imprescindível. São várias interfaces, né, que ele precisa dominar para poder aplicar diretamente com o seu atleta, né? E quanto mais você vai aprendendo, quanto mais você vai adquirindo, você vai vendo que vai ter uma evolução, tanto dos seus atletas quanto da sua própria aula, né? Não adianta você achar que já sabe de tudo e você ficar fazendo a mesma coisa. Se você faz a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Perfeito. Né? Você tem que fazer algo diferente, você tem que incrementar, você tem que juntar as peças do que você vai aprendendo para lhe formar um melhor atleta, né? Então, assim, a área da educação física é muito abrangente e, assim, a gente vê que a gente conhece muitos profissionais de educação física, muitos profissionais da educação física na área da educação superior, e a gente vê que tem muitos estudos sendo feitos, muita coisa voltada para a área da gente, né? Então, assim, a gente aprende muito hoje, e eu já sei que daqui a 5 anos eu vou ter um monte de novidades na área da gente, independentemente de a gente estar na natação, ou no futsal, ou na academia, a gente sabe que vai ter conhecimento por muitos e muitos anos, conhecimentos novos, né? E vocês são exemplos vivos disso aí, né? Você que saiu de uma modalidade, né? Hoje está em outra, né? A professora Larissa também, né? Começou na natação, está no pentatlo. Então, quer dizer, tem também essa questão de mudanças, né? Mobilidade. Tem uma mobilidade na área de que a gente vai atuar. A riqueza que é, né? A área de educação física, né? E a essencialidade do profissional, né, professor? Uhum. Larissa, né, como primeiro era atleta, depois foi que virou, né, profissional de educação física. Como é que você faz essa relação entre as duas como áreas que você desenvolveu de atleta e agora de treinadora, Larissa? Gente, pra mim, eu sinto como se eu estivesse devolvendo, sabe, assim, um pouco do que eu vivi, porque quando eu falo de esporte, quando eu penso, né, rapaz, o que é que o esporte representa na minha vida, né? Não foi só um esporte, sabe? Me oportunizou tanta coisa, inclusive a minha profissão de hoje, né? Eu pude conhecer o mundo através do esporte. É claro que eu também tive a sorte de estar na seleção brasileira, representar o meu país, representar o exército brasileiro, mas eu diria que o esporte é uma ferramenta, não é conversa de político. Realmente... É transformador, né? O esporte, a natação, é uma ferramenta para transformar. E aí a gente falou aqui de natação como segurança aquática, eu aproveito para falar também da natação como essa ferramenta, sabe? Como é um esporte meio elitizado, mesmo como o professor colocou, quando a gente tem projetos aprovados pela lei de incentivo, quando a gente tem instituições que fomentam, quando a gente tem um clube que abre as portas, aí a gente consegue pegar uma criança de um projeto social, uma criança da favela, uma criança que não tem condição e colocar na mesma piscina, na mesma equipe
que uma pessoa, né, que chegou de carro com o pai para aquela mesma piscina, né? E isso, assim, é uma bagagem para a vida toda. Não só para essa criança mais carente, que foi oportunizada naquele ambiente aquático, né, elitizado, Perfeito. né, como para aquela criança vai ter aquele convívio com aquela criança de uma outra classe social, vamos assim dizer, né? Isso. Então eu vejo como muito rico isso pro crescimento das nossas crianças e adolescentes. Eu tenho muita sorte, eu trabalho no Sesc de Casa Amarela e a gente está inserido numa comunidade de baixa renda, né? E eu tenho muita sorte de trabalhar com alguns atletas de baixa renda. E assim, o que me deixa mais, vamos lá, o que me deixa mais satisfeito é eu ver um menino de baixa renda, quando vai lá pro bloco, né? Quando vai lá pro banco de controle, tá igual um atleta. Exato. Entendeu? Zerou. Então, assim, a gente vê que tem, infelizmente, alguns clubes que não tem muito atleta de natação negro. Como por exemplo, no tênis. É tão elitizado, você não vê um atleta negro no tênis. Por quê? Né? Então, assim, E já às que vezes... tem instituições que estão com esse olhar. O Não, e tem que Instituto ter Atene isso. Medeiros mesmo, o foco do Instituto Atene Medeiros é justamente o público de nadadoras meninas e negras. No fomento dos projetos da clínica de natação, que eu estava até comentando anteriormente, eles priorizam, sei lá, 60% das vagas para meninas e negras. Então isso é muito importante, né, em esportes com essa característica. Que massa. Porque, assim, a gente, queira ou não queira, quando pega um menino que é mais... vamos lá, ele não tá naquele meio, não tá naquele mundo, não conhece, né? É outra realidade, né? É outra realidade totalmente diferente. E quando começa a adentrar numa atividade esportiva e começa a ir para uma competição e começa a ter algum resultado e começa a ver alguma coisa, você vê que abre um horizonte, né? É o lugar dele no mundo. Ele não tinha outro lugar para ir, ele não conseguia fazer outra coisa, ele não estava conseguindo se encaixar em algum lugar. Ele achou o lugar dele ali, entendeu? Então, assim, eu tenho muita sorte de trabalhar com meninos de baixa renda, porque a gente vê que é um momento que eles se igualam. Ali não tem quem tem mais, quem tem menos, quem pode mais, quem pode menos. Estão juntos, estão iguais. Ali vai ser um pelo outro, quem bate mais braço, quem bate mais perna, quem tem melhor técnica, quem desliza melhor na água. E assim, é muito legal a gente ver isso, sabe? É uma coisa Como é que vocês veem a realização, né, dos Jogos Escolares Brasileiros aqui em Pernambuco esse ano? Bom, eu acho a iniciativa incrível, né? Eu trabalhava com o Ian na prefeitura e a gente já tinha esse sonho antigo de trazer os Jogos Escolares para cá. E aí veio com a força do secretário atual, secretário de Esporte do Estado de Pernambuco, né? Luciano Leonide, também foi mais deu um empurrãozinho Profissional aí. da educação física Profissional também. da educação física. Enfim, o pessoal da prefeitura, como do Estado, vem fazendo um excelente trabalho. Eu acho arretado, gente. A gente tem que trazer mais competições como essas, né? Jogos escolares. Eu vi ontem no LinkedIn que vai abrir o edital para cidade sede para receber os Jogos da Juventude, né? Em 2020, a gente está em 2024, 2026. Então está sendo aberto o edital. Então é isso aí para as entidades, né? Gestores esportivos do Recife, de Pernambuco, de instituições privadas estarem de olho, porque eu acho que esses grandes eventos, né? Jogos escolares, Jogos da Juventude, Jogos Olímpicos, eles são legado, sabe? E não são legado só de infraestrutura. A gente fica pensando, porque aquele clube vai sofrer uma reforma para receber na piscina, vai receber uma reforma na arquibancada. Não, tem que ver o turismo que foi movimentado, né? Tem que ver a economia que foi movimentada, tem que ver o legado que foi deixado para depois. Perfeito. Inclusive, para quem estuda, né, um pouco de gestão esportiva, dos eventos e mega eventos, e, enfim, os eventos esportivos em vários níveis, o legado não está só na infraestrutura. O legado tem a ver na cultura que fica na cabeça das pessoas. Estimula eles a buscarem aquelas modalidades. A gente sabe um pouco disso, né? Que a cabeça das pessoas muda um pouco depois de receber os Jogos Olímpicos. Mas eu estava lendo até um artigo científico esses dias e é verdade, assim. A ciência hoje em dia está comprovando o quanto a cabeça das pessoas muda em relação ao esporte, né? Em si, ao conceito de esporte, mas também, eita, eu vou praticar esporte, porque aquela piscina ali, da minha comunidade, foi a piscina que sediou. Serve como referência, né? Serve como referência. O sentimento de pertencimento àquele ambiente. E assim, como vai ter aqui, a gente vai ter a oportunidade, se bem que o governo do estado, ele sempre tem levado para os jogos, tanto universitários, tem dado um apoio, né? Quanto para os jogos escolares também. Então, assim, o último, por exemplo, foi em Brasília e foram convocados 8 meninas e 8 meninos, né, da categoria de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos,
para ir para as competições. Então eles foram com tudo pago pelo governo, né? Eu tive um atleta que foi com tudo pago pelo governo, com avião, hospedagem, alimentação, as provas. Então, assim, trazer para cá é dar muita visibilidade para os atletas. Não somente para os atletas que estão participando. Eu me lembro que no ano passado a gente recebeu um brasileiro, se eu não estou enganado, foi o Finkel. Sim. Então, assim, O Santos Dumont. teve atleta meu de 12 anos que foi assistir. Eu também fui, professor. E assim, teve atleta que deu touca. Então tem menino que nada com a touca de um atleta que participou de um brasileiro, né? Tem menino, exatamente. Então assim, eu vi que virou amuleto. Isso, na última semana teve um nordestino e eu vi que teve um clube que pegou os meninos, o menino que provavelmente é da escolinha, pegou, foi todo mundo feito uma cordinha de caranguejo, subiu lá na arquibancada do Santos Dumont e ficaram assistindo a competição. Eu fico pensando, caramba, o que é que tá passando na cabeça desses meninos? Eita, eu vou nadar. Olha, antigamente, assim, me colocando como referência, antigamente eu via um jogo do Brasil e Cuba de vôlei e quando terminava o jogo eu ia pra rua jogar. Isso. Eu ia pra rua jogar. Eu assistia aquele jogo, imagina se eu estivesse assistindo aquele jogo ao vivo, presencialmente, entendeu? Então eu tava na televisão e eu já ficava super empolgado. Às vezes a gente assistia um jogo de Paula, de Magic Paula, de Hortência, de Oscar, a gente saía, pegava um balde de lixo, que a mãe da gente depois ia reclamar porque a gente ia furar o fundo do balde, pendurava lá no muro e ia jogar basquete. Legado cultural, né? Então assim, hoje em dia a gente não tem mais o esporte de rua, né? De acordo com a posição socioeconômica da gente, cultural, infelizmente a gente não tem muita segurança, a gente não deixa mais os meninos ir pra rua. Mas assim, a gente fazia muito isso. Então o menino que tá lá, pratico natação, sou da escolinha, ainda não tenho nenhum direcionamento pra equipe, mas eu tô vendo aquela competição, uma competição de nível maior, vejo como é que o menino nada, caramba, muitos dali vão despertar, vão dizer, opa, eu quero isso daí. Muitos vão dizer, que legal, bonito, eu vou botar. E assim, é interessante a gente tenha também essa seletividade, né? A gente saiba reconhecer o talento para direcionar para o treinamento, mas aquele outro também, o esporte... participação, né? Isso, então assim, o esporte ele serve para toda a vida. A gente tem turmas de adulto nadando. Claro. Nadando para quê? Para competir? Não, nadando para o bem-estar, para a saúde, entendeu? Então, vida, né? Exato. Esporte, então assim... A gente, como esporte, a gente tem que levar essa cultura para uma vida toda. Eu tenho que praticar esse esporte por toda a minha vida. Então, professor, assim, e falando um pouquinho sobre legado, né? A gente estava falando sobre... A gente começou falando sobre segurança aquática, depois a gente falou um pouco de natação, depois sobre legado. Ainda sobre legado, né? A gente falando sobre a apropriação das mulheres e também das negras e também... E a gente faltou falar das pessoas com deficiência, né? Como a natação é um esporte inclusivo, né? Como é importante. E como nós somos uma potência nas Paralimpíadas. Como cresceram as Paralimpíadas, né? O Brasil, nós somos potência, né, no atletismo e na natação. Então, Jogos Paralímpicos aí de Paris, 2024, a gente vai chegando, sabe? Eu tenho até que dar uma estudada aí para estar comentando sobre os atletas do âmbito paralímpico, mas nós somos potência. E somos chance. As medalhas sempre vão aumentando em número, a cada edição dos Jogos Paralímpicos. Né? Então é importante. Maravilha. E importante ainda. Então, além de, como Larissa disse, que é para todas as idades, é para todos os públicos também. Exatamente. Atende todos. Esporte é transformador, esporte é vida, né? E importante também projetos e instituições estarem também próximas à população, né? Às comunidades, como acontece com o próprio SESC, onde o professor está há 14 anos. Medeiros também. Isso, a Medeiros faz um trabalho muito bonito também com o público de baixa renda. Que é importante você estar inserido ali já naquela... Na comunidade. Próximo né? Exato, é uma das estratégias, né? É muito bom. Um SESC, os compais, né? Que são das estruturas da prefeitura também, estarem ali naquele ambiente onde, teoricamente, as pessoas têm baixa renda, né? Estudos comprovam, no caso até, inclusive, dos compais, em que no entorno de até 5 quilômetros, né, do raio do compás, por exemplo, com a estrutura que não é só esportiva, mas também traz o nível de criminalidade, de violência, tudo cai em 80%. Então, veja, né, um ambiente que propicia, que promove, que fomenta esporte, tem uma série de benefícios para a população como um todo. Ao entorno. Né? Perfeito. E falando, né, da questão do SESC, professor, e para a gente finalizar, a pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, quiser fazer natação, pode procurar lá o SESC? Tem algum contato? Pode. E a gente lá do SESC, a gente tem... É aberto ao público? É aberto ao público.
É aberto ao público, muita gente até desconhece, acha que é só para os comerciários, mas o SESC é para o público geral. O que é que acontece? Normalmente no SESC a gente pratica um preço abaixo do mercado, né? A gente pratica um preço muito acessível. E até por isso a gente tem muita dificuldade de ter novos alunos. Perfeito. Porque a gente tem uma limitação física, né? Sim, então, por exemplo, né? A minha turma, eu tenho turma de treinamento, mas tenho turma de escolinha também. Então, quantos alunos? 15 alunos. Então eu tenho minhas turmas... Cabe quantos? Cabe os 15. Não, os 15 já tá bom. Então, o que acontece? Eu tenho turmas, minhas turmas são fechadas. Minhas turmas... Lista de espera, né? Exato. E assim, é difícil de sair, gente. Perfeito. É difícil de quem entra com uma dificuldade, né? Então, assim, a gente tem turma de hidroginástica, tem turma de natação, mas as vagas são muito escassas. As vagas acontecem pontualmente. Então, assim, como eu te falei, a gente trabalha para um público, né? A gente está inserido numa comunidade, a gente trabalha para um público de comerciário, mas a gente sabe que nem todo mundo, todo esse público-alvo vai fazer parte da natação e da hidro, e a gente termina tendo muito público geral. Mas então, a pessoa pode procurar o local mais próximo. É que tem escolinhas em todos os bairros, né? Cidades, né? Inclusive o SESC então, ele tem várias unidades tem também várias espalhadas. Unidades, e tem escolinhas particulares também, né? Tem além dos clubes, e tem as escolinhas particulares também, de natação. Né? E para quem já é atleta, quem estiver aí buscando uma bolsa, eu acho que é importante a gente oportunizar também, né? A gente falou de como ferramenta de transformação e tudo. Eu conheço muitas pessoas que encontraram no esporte uma forma de fazer um curso universitário, né? Isso é verdade. Eu fiz minha primeira graduação na Universidade Federal, mas minha segunda graduação eu fiz na Uninasal com bolsa, né? Então eu, como treinadora da Uninasal, também gostaria de me colocar à disposição, né? Os atletas que estão nos assistindo, né? A gente dá bolsa, sim, para atleta masculino, olha a dica de ouro. Masculino, feminino, para-atleta. A gente está melhorando muito nossa equipe de para-atletas, né? Do atletismo, da natação também. Perfeito. Então, acho que é uma forma de você usar o esporte para transformar e para melhorar a sua vida. E o que tem que fazer, professora? Tem que entrar no site da Uninasal? Sim, no Instagram da Uninasal eles sempre passam um período de seletivas, né? Seletivas, que aí passa para fazer seletivo, natação, atletismo e todas as modalidades, né? A Uninasal hoje em dia é uma potência, né? Do esporte, do paradesporto universitário, e aí está sempre nas cabeças ali no JUBES, ano a ano. Isso, e assim, é um serviço muito bem prestado, né, para a sociedade. Eu mesmo tenho um atleta que tem bolsa na Nassau, e assim, ele não teria perspectiva de fazer uma faculdade, né, por conta própria. Então, a mãe dele é diarista. Então, assim, eu tento colocar ele como bolsista na federação, para ele pagar meia prova, né? Mas ele conseguiu bolsa na Nassau, né? Não é o primeiro, já tive outros. Inclusive, eu acho que, assim, teve uma menina que ela ia fazer, eu acho que tu tinha falado comigo numa competição do ABB. Foi, né? E aí... Lembro desse dia. E aí, essa menina, ela ia fazer, mas infelizmente, é de baixa renda, infelizmente a família já fica pressionando. Terminou o ensino médio, a família já pressiona, porque tem que ajudar em casa, né? Então, assim, às vezes, por mais que a gente queira, né, fazer essa transformação, mas... Não enxergam a longo prazo, né, o benefício que teria um estudo. Então, né? assim, eu sei de muitos atletas de baixa renda e que faz parte, ganha bolsa na Nassau, né? Lógico que a Nassau entra no rendimento, né? Assim, a gente sempre pega o currículo do atleta para mandar, né? Mas manda para mim, professor. Mas presta um grande serviço, uma instituição de ensino superior que dá bolsa a atletas, né? Então, é um grande serviço. Transforma através do esporte, através da educação. Isso, né? exatamente. Ou seja, é uma universidade que acredita no esporte, acredita na formação de pessoas, né, e de atletas. Isso é importantíssimo, que todas as universidades, né, voltem, né, a fazer o que a Uninasal está fazendo. Tem um pedacinho. E investir em bolsas. Isso, né? Isso. Perfeito. Professores, foi ótimo a conversa. Acho que a gente deixaria aqui tranquilamente mais 2 horas. Eu queria agradecer a presença de vocês e queria deixar aí um minuto aí para considerações finais, algum recado, alguma informação importante que deixou de ser passada. Só agradecer mesmo, agradecer o convite, dizer que eu estou à disposição, seja para falar da atividade física, do movimento, pentatlo, natação, esgrima.
É só me chamar que eu venho aqui com muito prazer, Eita, viu, gente? coisa Obrigada boa. pelo convite. Obrigado, professora Larissa. Professor Queria- Antônio, obrigado queria pela sua também presença também. Agradecer. Queria deixar aqui que o esporte, assim, eu realmente, vamos lá, tá? Eu não sou muito de academia, não gosto de treinar força, mas assim, tô sempre jogando vôlei, tô sempre jogando futebol, tô sempre praticando um esporte, né? Sempre ativo, né? Sempre Exato. Então, assim, eu acho que o esporte, desde que seja para a vida toda, o esporte ele pode ser utilizado como ferramenta, né? Perfeito. A gente teve agora há pouco um ex-jogador de vôlei, Tandy, né, que sofreu um infarto, né? E ele mesmo falou, eu era uma pessoa ativa, eu fui atleta e eu me descuidei, né? Eu parei e aí teve um entupimento numa veia de 98%. E ele disse, tô tendo uma segunda chance, eu vou voltar, né? Então, assim, isso, o esporte, o corpo da gente é uma máquina, né? Se a gente deixa essa máquina parada, essa máquina vai quebrar, né? Então, assim, a gente tem que sempre deixar essa máquina em uso, tem que sempre usar, treinar. Em movimento. Isso, exatamente. E, assim, isso vai terminar por prolongar a perda de massa muscular que a gente vai ter naturalmente. Isso vai terminar por prolongar, por atrasar, né, retardar a perda muscular. A gente vai terminar prolongando o nosso VO2, a nossa capacidade ventilatória. Então, assim, sempre praticar algum esporte, o esporte que você goste, que você queira participar, que você queira fazer, e não assim obrigatoriamente, né? Porque quando a gente faz as coisas obrigado, quando a gente faz as coisas sem querer, não sai bem feito, né? Verdade. Então, eu queria deixar essa mensagem para o público. Os profissionais têm que se capacitar, né? Tem que estar sempre pronto para receber o cliente, o aluno, saber como cada um é diferente um do outro, né? Um quer ser direcionado para uma coisa e o outro quer fazer de outra forma, e a gente tem que saber lidar com isso, né? Tem que saber dar uma boa aula, tem que saber explicar bem o que quer, tem que saber induzir o aluno a continuar uma atividade física sistemática, porque também se você vai e faz a mesma coisa sempre, o aluno vai passar 3 meses, 6 meses, 1 ano e vai desistir a mesma coisa, eu faço a mesma coisa, eu faço só um nado, eu só trabalho crawl o tempo todo, não trabalho um costas, eu tô um tempão e não consigo aprender isso daqui. Então, assim, a gente tem diversas formas de ensinar também, né? Perfeito. Eu acho que... Obrigado, Pegando professora Aida. esse raciocínio, né, do professor Antônio, como a gente costuma dizer, né, escolha um esporte para chamar de seu, né, para você poder criar uma aderência àquela modalidade, seja ela uma luta, uma natação, um voleibol, mas que seja algo que você se identifique, para que você consiga manter aquele movimento, né, por mais de um ano, como o professor Antônio falou. E aí entra muito na questão do profissional de educação física. Escolha um profissional de educação física que vai lhe ajudar nessa escolha também enquanto modalidade. Ele vai lhe avaliar o que é que você consegue fazer dentro das suas possibilidades, das suas limitações, sejam físicas, sejam emocionais até. O que é que você consegue dentro do sua rotina de vida acrescentar 2 vezes, 3 vezes. Então ele vai periodizar de acordo com a sua disponibilidade. Então por isso é importante ter sempre um profissional de educação física. Sempre. Professora, obrigado também pela sua presença, viu? Obrigada, pela sua participação. E você que nos acompanha, tanto nas plataformas de vídeo como de áudio, fique antenado, continue acompanhando a nossa programação e até o próximo CrefCast.